O professor Disseu já facilitou a minha vida aqui nessa aula, mas a gente vai pontuando aqui novamente. Primeiro, eu queria agradecer muito, em nome do nosso presidente, professor Félix Ramírez, o convite. É uma honra estar aqui entre amigos e colegas por um tema tão palpitante e tão instigante da nossa prática diária. É quando e para quem indicar o tratamento invasivo. Então, a gente sabe que a cardiomiopatia hipertrófica teve das suas primeiras descrições por Donald Tier em 58 no British Heart Journal, como ele descreveu como uma hipertrofia assimétrica que estava associada com morte em adultos jovens. Isso visto em peças de anatomia patológica. De lá para cá, muito se avançou nos métodos diagnósticos. A gente tem a eletrocardiografia mostrando sinais de sobrecarga, com onda T profunda, apicales em dedo de luva, que pode sugerir até padrões específicos de hipertrofia apical. A gente tem os avanços na ecocardiografia que conseguem definir ali o local de espessamento do septo, se é mais difuso, se é mais de septo basal, se é mais de médio apical. A gente tem a ressonância magnética, que também trouxe grandes avanços do diagnóstico diferencial e padrões distintos de realce tardio, ajudando inclusive na estratificação de risco de morte súbita, como vai ser falado em breve pelo Dr. Murilo. E a gente tem a medicina de precisão, a genética, que conseguiu fechar de maneira um pouco mais consistente esse ciclo diagnóstico para avaliação das cardiomiopatias hipertróficas. De tal forma que hoje a gente tem a definição de cardiomiopatia hipertrófica como a cardiopatia mais prevalente genética, e ela é conceituada quando a gente tem, então, um ventrículo com espessamento acima de 15 milímetros, ou, se na presença de um familiar de primeiro grau, eu posso considerar 13 milímetros de espessura desse septo. Naturalmente, para que eu possa considerar cardiomiopatia hipertrófica, eu tenho que excluir outras doenças que poderiam causar esse espessamento, tal como a estenose aórtica, hipertensão arterial, mesmo o coração do atleta e doenças outras infiltrativas. Agora, para entender para quem indicar a intervenção, a gente tem que entender um pouquinho da fisiopatologia da doença, porque a intervenção justamente vai atuar nesse componente em última análise. Então, a gente tem ali um ponto importante da fisiopatologia, o desarranjo estrutural entre os cardiomiócitos. Aqui a gente pode ver uma figura normal, e aqui um paciente com cardiomiopatia hipertrófica que expõe esse entrelaçamento, essa desorganização estrutural entre os cardiomiócitos com o paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Esse desarranjo estrutural vai estar associado, então, com disfunção diastólica importante, e essa disfunção diastólica também é associada com o quadro clínico do paciente. Um outro componente importante é que, eventualmente, esse septo ele vai se anunciar para a via de saída do ventrículo esquerdo, gerando uma diferença de pressão nessa via de saída, podendo gerar também gradiente. Esse gradiente ele pode ser, inclusive, acentuado a partir do movimento anterior sistólico da válvula mitral, onde, por fenômeno de Venturi, a gente tem um repuxamento do folículo anterior da válvula mitral, que, associado com a obstrução do septo, eu posso, inclusive, aumentar esse gradiente do nosso paciente. A gente tem também na fisiopatologia doença arterial coronariana, que pode ser mais microvascular. Eventualmente, a gente tem paciente que não tem lesões epicárdicas, mas tem angina por doença microvascular associada. A gente tem componentes de fibrose, que, como já comentado anteriormente, e provavelmente o Murilo também vai comentar mais à frente, essa fibrose está associada com arritmias ventriculares, eventualmente com morte súbita, e tudo isso causando um grande desbalanço e desequilíbrio metabólico, que é o que justifica, em base, o nosso paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Então, depois de todos os avanços que a gente teve nos primeiros pensadores de hipertrófica, acho que a gente consegue entender agora a história natural dessa doença, onde uma mutação sarcomérica vai promover o espessamento do ventrículo esquerdo. Esse espessamento vai estar associado com o aumento das pressões de enchimento e dilatação dos átrios, causando, em última análise, ali, o eventual risco de fibrilação atrial, que acontece em 25% dos nossos pacientes. A gente vai ter o espectro da insuficiência cardíaca, onde a disfunção diastólica vai estar associada. Aqueles pacientes podem ter um quadro obstrutivo, além da fibrose associada com arritmias ventriculares e morte súbita nesse perfil de paciente. Agora, se a gente fosse pensar numa expressão fenotípica para o nosso paciente, a gente pode dividir ele em dois tópicos, né? A não obstrutiva e a forma obstrutiva. A gente sabe que a forma obstrutiva, ou mesmo a latente obstrutiva, ela corresponde a 2/3% dos nossos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. E a gente até, eu gostei de ouvir o comentário do professor Dirceu, a nossa diretriz sugere fortemente que seja realizado as manobras provocativas, porque esse é um gradiente dinâmico e, eventualmente,
a gente consegue identificar formas latentes obstrutivas. Então, nesse perfil de paciente, a gente tem 2/3, 70% dos nossos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, seja com a forma obstrutiva clássica ou com a forma latente obstrutiva, que a gente só vai conseguir identificar a partir de manobras provocativas, que podem ser o squatting, pode ser a valsalva, pode ser atividade física, enfim, tem diversas formas da gente realizar essa manobra provocativa no ecocardiograma. Agora, o que é essa cardiopatia obstrutiva que eu estou falando aqui e que, em última análise, vai ser para quem a gente vai, eventualmente, ter indicação de intervenção no nosso paciente com cardiomiopatia hipertrófica? Então, a gente considera o paciente com forma obstrutiva aquele que tem um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio na via de saída do ventrículo esquerdo. Mas, para eu considerar intervenções, eu vou considerar basicamente quando esses gradientes são acima de 50 milímetros de mercúrio. Agora, a indicação, então, de maneira muito sucinta e objetiva, a indicação seria para formas obstrutivas com gradientes acima de 50, isso ao estresse ou induzido ou ao repouso, e pacientes sintomáticos refratários ao tratamento clínico que o professor Disseu brilhantemente comentou anteriormente. Agora, por que a gente intervém nessas duas formas? Isso que talvez seja a questão, né? Eu intervenho porque eu entendo que a obstrução do meu ventrículo, essa anunciação do septo ventricular para a via de saída do ventrículo esquerdo, ela está gerando um gradiente, e esse gradiente ele pode ser responsável por essa refratariedade aos sintomas. Então, é justamente por isso que eu indico nesse subgrupo específico de paciente. E daqueles boxes que eu coloquei da fisiopatologia da doença, qual deles a gente está pensando quando indica uma terapia de redução septal para o paciente? Então, basicamente, eu vou atuar no gradiente do nosso paciente, então eu vou reduzir esse septo de tal forma que eu vou diminuir o gradiente que sai pela via de saída do ventrículo esquerdo. Eu vou, naturalmente, por ser um fenômeno biofísico, por fenômeno de Venturi, uma vez que eu alivio essa pressão, eu também vou reduzir o SAM desse paciente, o movimento anterior sistólico da válvula, e existe alguma discussão mais recente sobre se a terapia de redução septal teria ganhos na função diastólica também desse paciente, mas isso ainda é tema polêmico, e de polêmica acho que a gente já está cheio nessa sessão. E quais seriam as melhores estratégias ali para a gente reduzir o septo, uma vez que a gente identificou que o melhor perfil de paciente para a gente indicar a terapia de redução de septo seria os nossos pacientes com forma obstrutiva, com gradientes acima de 50, ao repouso ou ao estresse, que estão refratários a todas as terapias medicamentosas já implementadas. A gente tem algumas técnicas, vou falar brevemente, mas no passado a gente chegava a utilizar, inclusive, a colocação de marca-passo, que o marca-passo ele gera uma desincronia do septo, então na sístole, em vez do septo se anunciar para a via de saída do ventrículo esquerdo, ele viria para a parede lateral, isso aliviaria a via de saída, mas convenhamos que é um pouco deselegante indicar um marca-passo para induzir desincronia, para reduzir o quadro obstrutivo. Temos técnicas promissoras aqui, como ablação por radiofrequência, que já é uma realidade em alguns centros. A gente também já teve algumas experiências no Instituto do Coração. E a gente tem também a miectomia transapical com dispositivos, devices específicos para fazer essa redução de septo. Mas, tirando essa página de técnicas promissoras e passado, para onde é que a gente acaba indo, né, como já foi complementado aqui pelo professor Disseu? Já acaba indo ou para a ablação septal ou para a miectomia. Seria um desses campos que a gente costuma se inclinar em última análise, que é o que a gente tem mais experiência e é o que a gente faz bastante no Instituto do Coração. Então, a ablação septal, a equalização septal, seria basicamente você vai fazer uma cateterização e você vai identificar a primeira septal e você vai induzir um infarto dessa primeira septal. Infarto esse que vai promover, em última análise, uma redução desse septo que está se anunciando para a via de saída do ventrículo esquerdo, aliviando, então, esse gradiente. Essa aqui são imagens de um caso nosso também, realizado pelo Dr. Henrique Ribeiro, que gentilmente cedeu as imagens. A gente pode ver que no cateterismo a gente tem aqui a primeira septal se anunciando, ele cateteriza essa primeira septal com alcoolização e na imagem consecutiva a gente já não tem mais esse componente. As imagens de ressonância cedida pelo professor Rochit identificam também aqui a região de fibrose dessa área, com alivio da via de saída do ventrículo esquerdo, lembrando que após uma alcoolização a gente tem de 3 a 6 meses para esperar o objetivo funcional, que seria a redução de pelo menos 50% do gradiente, ou trazer esse gradiente para valores menores do que 30 milímetros de mercúrio. A gente tem outras técnicas como a miectomia, onde a gente vai ter então a remoção cirúrgica
desse septo para aliviar a via de saída desse ventrículo esquerdo. Remoção essa que pode ser feita, via de regra, ela é feita por via acesso transaórtico, e esse acesso transaórtico, então, identifica a região do septo, identificando a região do septo, a gente tem a remoção cirúrgica. Isso pode ser tanto em septo basal, mas pode se estender também em médio apical, em técnicas mais recentes, que são utilizadas, inclusive, no nosso grupo. Agora, dentre os dois, a cirurgia ou a alcoolização? Esse é sempre um questionamento que a gente tem na nossa unidade. Esse é um gráfico da nossa diretriz, que eu tive o prazer de participar e montar esse gráfico para a nossa diretriz, onde a gente percebe que, basicamente, de maneira resumida, a gente teria cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva em pacientes sintomáticos, classe funcional 3 ou 4, refratário ao tratamento clínico, é quando a gente tem a indicação de terapia de redução de septo. Assim como o Pedro comentou na aula, aqui também a gente tem um shared decision making. A gente tem que compartilhar essa decisão com o paciente, muito embora a gente vá alimentar o paciente de quais são os principais componentes associados, mas a gente tem inclinação a fazer a miectomia quando? Quando é que a cirurgia talvez tenha que ser imperativa? Tem alguns pontos que têm associação com o melhor benefício da intervenção cirúrgica. Quais são esses? Então, o paciente já tem alguma valvopatia associada que vai ter necessidade cirúrgica. Então, se esse paciente já tem necessidade cirúrgica, é muito mais convencional, se ele vai operar a válvula, que você indique também a redução de septo. Se o paciente também tem uma coronariopatia multiarterial, que também vai ter indicação de intervenção, esse é um paciente que também se beneficiaria da intervenção cirúrgica. O paciente com septo muito grande, e na literatura a gente coloca septos acima de 30 milímetros, a gente costuma ter mais inclinação para a cirurgia, uma vez que as alcoolizações não têm uma resposta muito eficiente para septos muito grandes. Se o paciente tem uma artéria septal muito pequena, também esse paciente não é um candidato para alcoolização, porque, em última análise, o que eu quero com a alcoolização é justamente fechar essa septal para encontrar uma redução daquela massa de ventrículo que está alimentada por essa septal. Se essa septal é pequena, se essa septal é de pequena importância, muito provavelmente essa técnica não vai ser tão eficiente. Da mesma forma, gradientes muito altos, acima de 100, também a gente tem uma indicação mais forte, embasamento da literatura, para indicar essa intervenção para a cirurgia, uma vez que esse gradiente muito alto costuma ter uma taxa de refratariedade à alcoolização septal. E quanto à presença de bloqueio de ramo, a gente sabe que a cirurgia, quando efetiva, ela acaba induzindo bloqueio de ramo esquerdo. Então, se o paciente já tem bloqueio de ramo esquerdo, talvez essa seja interessante. E a alcoolização acaba induzindo bloqueio de ramo direito. Então, se eu tenho um paciente com bloqueio de ramo direito e eu faço uma cirurgia, eventualmente esse paciente vai sair com BVT. E o contrário também pode acontecer. Então, acho que essas seriam as principais. Um septo muito grande, um gradiente muito grande, paciente com indicações cirúrgicas outras, a gente tem uma inclinação cirúrgica para a indicação de terapia de redução de septo. Se a gente comparar as duas técnicas, como o professor Disseu muito bem comentou, na verdade é importante você fazer em centros de alta experiência e que tenham bons resultados, porque quando você faz em centros com bons resultados, que tem um volume razoável, a gente tem aqui uma mortalidade muito baixa, menor que 1%, esse aqui é da diretriz americana, mas uma mortalidade menor que 1%, a taxa de eventos de complicações maiores também menor do que 5%, taxa de BVT é um pouco maior nos pacientes que fazem alcoolização, mas fica em torno ali de menor que 5% e menor que 10% mesmo nesse perfil de paciente, e as complicações maiores também têm um volume muito reduzido. E se a gente for avaliar em incremento de classe funcional e redução de gradiente para abaixo de 50 milímetros de mercúrio, a gente tem mais de 90% desses pacientes vão ter uma eficiência nesse componente. Finalizo os meus slides puxando sardinha aqui para uma atividade que a gente começou esse ano, encabeçada pelo professor Fábio Fernandes e por mim, na nossa unidade de miocardiopatias. A gente tem realizado reuniões periódicas a cada 15 dias. O Murilo participa com a gente também, o Heart Team da cardiomiopatia hipertrófica. A gente tem aqui um grupo de clínicos que discute o caso, grupo cirúrgico, que é composto pelo Dr. Ricardo Dias e Dr. Duncan, além do grupo da hemodinâmica, que a gente conta com o professor Abzaid, o professor Sandori e o Henrique Ribeiro, que está sempre presente em todas as nossas reuniões. E essa é uma discussão ampla, que a gente pega os pacientes com cardiomiopatia obstrutiva e discute quais são as melhores estratégias, todos nós numa reunião, a gente começou isso em fevereiro desse ano, a gente já teve discussão de 21 casos, e vejam vocês, 13 desses pacientes tiveram indicação cirúrgica por voltação, 2 tiveram indicação hemodinâmica, e 6 pacientes a gente optou por, como o professor Disseu colocou,
não, esse paciente precisa ser melhor medicado, esse paciente precisa ser um pouco mais acompanhado e não é momento de indicação nem de uma nem de outra. Então vejam só a importância dessa discussão holística e ampla. E vou além, 2 de casos aqui desses 6 tiveram outros diagnósticos identificados. Um teve Fabry e outro uma síndrome de Leopard. Então a discussão clínica provém frutos muito vigorosos e aqui eu puxo a sardinha para a nossa reunião, no nosso departamento que a gente tem realizado. Bom, era isso que eu tinha falado para hoje. Obrigado.